vizinhos gravaram áudios do garoto Miguel Rian momentos antes dele ter a cabeça desconectada pela própria mãe em um possível ritual satânico. Olá, eu sou Cid, o Brabo, e confesso que não consegui preparar o meu psicológico. Me ajuda, mamãe, tô com medo. Essa é uma das falas que mais me doem nesse áudio. E mal sabia ele que, na verdade, ele tinha que ter medo mesmo. Era de sua própria mãe. Em uma entrevista, um vizinho que preferiu não se identificar disse ter ouvido justamente essas palavras e que imaginou que a mãe do garoto não estivesse em casa. Inclusive, quando a polícia chegou no local, pensou que se tratava de uma situação de abandono. Mas o que eles viram quando abriram a porta do apartamento foi Maria, com a cabeça de Miguel no colo e um instrumento cortante em suas mãos. Segundo fontes não oficiais, ela teria avançado para cima dos policiais e, mesmo sendo atingida mais de 10 vezes por disparos, ela não parava. Ela também teria dito que era o próprio Coisa Ruim, mas não consegui verificar a autenticidade dessa informação. Uma das corredoras que estava nas Olimpíadas de Paris acabou de ser assassinada. Eu já vou avisar que esse caso aqui é pesado e eu fiquei sem reação quando eu descobri o que aconteceu. Essa daqui é Rebecca Cheptegei e ela tinha 33 anos de idade na época do caso. Ela era uma corredora ugandesa de cross-country, longa distância e também maratona. A Rebecca corria pela Uganda, mas nessa época ela estava morando no Quênia, que é um país vizinho. Então o que aconteceu? No dia 1º desse mês era um domingo e a Rebecca estava na igreja com as suas 2 filhas. Não fazia muito tempo que a Rebecca tinha voltado para casa depois das Olimpíadas, que tinham acabado há 3 semanas. Era mais um dia normal e elas só estavam vivendo a própria vida. Só que quando elas voltam da igreja, tinha alguém na casa delas esperando pela Rebecca. Era um ex-namorado da Rebecca que começou uma briga com ela do lado de fora da casa. E aí, em algum momento dessa briga, esse ex-namorado é visto jogando um líquido nela. Então acontece que aquele líquido era gasolina e depois disso ele joga fogo na Rebecca. E aí vocês conseguem imaginar o que aconteceu. A ambulância foi chamada às pressas e os dois foram levados para o hospital com queimaduras. E a Rebecca tinha quase 80% do seu corpo queimado. Já o seu ex-namorado, que se chamava Dixon, estava com 30% do seu corpo queimado. Infelizmente, a Rebecca não resistiu e no dia 5 de setembro ela faleceu. A família da Rebecca ficou em choque com o que aconteceu e o pai dela disse que nunca viu um ato tão desumano em toda a sua vida. Esse caso todo ainda tá em andamento e a gente não sabe exatamente por que o Dixon fez aquilo. E agora também vai ser difícil da gente saber, já que no dia 9 de setembro o Dixon também morreu no hospital. Dia 99, traduzindo essas histórias de terror que são boas demais pra só ficar no TikTok gringo. Coraline foi baseado em uma história real. Pra quem não conhece, Coraline é um filme do Tim Burton que foi inspirado em um livro. Esse livro aqui, Coraline, do Neil Gaiman. O que eu não sabia, o que eu aprendi nesse vídeo aqui, é que Coraline, o livro, foi baseado em uma história real de uma menina na Noruega. Ou supostamente baseado em 2 histórias reais. Essa é a história dessa menina aqui. Ele conta que ela morava com o pai e com a mãe, até que o pai dela morreu e a mãe começou a ter diversos problemas mentais. Ela não tinha nenhum controle do humor dela, ela ficava brava insanamente e geralmente descontava toda a raiva dela na pequena Coraline. Um dia as duas se mudaram para uma casa nova e a Coraline, explorando a casa, encontrou uma porta atrás do papel de parede. Arrancou o papel de parede, ela conseguiu abrir a porta para ver que tinham tijolos do outro lado. A mãe dela, quando viu o que a Coraline tinha feito, ficou extremamente brava e violenta e acabou batendo na Coraline até que ela falecesse. Quando a mãe voltou a pensar e viu o que tinha feito, ela tentou acordar a Coraline, mas ela não acordava de jeito nenhum. A mãe pedia: abra os seus olhos, Coraline, abra seus olhos, Coraline, e a menina não abria. Então a mãe pegou um kit de costura e costurou botões nos olhos da filha para parecer que eles estavam abertos. Depois de uns dias, os vizinhos perceberam o cheiro que estava vindo da casa e a polícia encontrou o corpo da Coraline já morto. Mas depois de procurar um pouco, eu acabei achando uma outra versão que diz ser, na verdade, a verdadeira história que Coraline foi baseada. Esse caso é mais uma prova que não dá pra acreditar em tudo que você vê nas redes sociais. Cerca de 6 meses depois que ela publicou esse vídeo com seu marido, celebrando que a relação deles é livre de drama, ela foi assassinada por ele. Anna Marie e Ali Abulaban se conheceram em 2010 em Okinawa, no Japão. Ambos eram das Filipinas, mas Anna morava no Japão desde a infância, enquanto Ali cumpria serviço militar no país. Em 2016, após ele ser dispensado, o casal se mudou para os Estados Unidos, onde casaram no ano seguinte. Na época, Anna também estava grávida da primeira e única filha do casal, chamada Amira. Ali
Ali tinha um perfil no TikTok com o nome Jim Kid, onde conquistou quase 1 milhão de seguidores com conteúdo humorístico e de imitações. Sua imitação mais popular era de Johnny Montana, o Scarface. Tanto no TikTok de Ali quanto no de Ana, eles publicavam vídeos juntos, aparentando ser um casal bem feliz. Mas por trás das câmeras, a relação era marcada por violência e ciúmes por parte dele. Com sua fama, Ali passou a ter uma vida mais agitada e mudou muito seu comportamento com Ana, sendo mais inseguro e controlador. Ele sempre desconfiava que estava sendo traído, mesmo sem nenhuma prova, e passou a monitorar cada passo que ela dava. Além disso, ele passou a ser usuário de o que piorou sua conduta agressiva e possessiva. Ana foi agredida por Ali várias vezes, o que piorou muito nos meses que antecederam o crime. Ela pensou em se separar e pediu ordem restritiva contra ele, mas a mãe de Ali a convenceu a não seguir em frente. Até que em julho de 2021, Ana o expulsou de casa após mais um episódio de violência doméstica. Na ocasião, ela teve que bater na porta de seus vizinhos para pedir ajuda após Ali agredi-la e tomar o celular dela. A polícia foi chamada diversas vezes, mas ele não foi preso. Nos meses seguintes, ele constantemente entrava em contato com Ana, insistindo por uma reconciliação, mas ela estava decidida a se divorciar. Apesar de ainda estarem casados no papel, eles estavam vivendo separados e o apartamento estava sob a posse de Ana, então ele não poderia entrar sem autorização. Mesmo assim, sem ela saber, Ali conseguiu uma cópia da chave do local. No dia 21 de outubro de 2021, enquanto o apartamento estava vazio, ele invadiu o lugar e instalou um aplicativo de escuta no iPad da filha deles para espionar Ana. Quando ela retornou ao apartamento pela tarde, ele acessou o aplicativo e escutou risadas e uma voz masculina. Ali reconheceu a voz como sendo de Rayburn, um amigo antigo de Ana, que ele sempre teve ciúmes, como tinha de todos que se aproximavam dela. Furioso, ele pegou uma pistola que ele possuía e se dirigiu até o apartamento. Amira, a filha dele, estava passando o dia com o pai. Ali a levou até o local, mas ela ficou no carro e ele subiu sozinho. Essa gravação mostra Ali no elevador, segundos antes de cometer o crime. Ele já entrou no local abrindo fogo. Ana e Rayburn estavam no sofá conversando quando foram atingidos. Rayburn foi atingido com 3 tiros, enquanto Ana com apenas 1. Mas Ali se preocupou em ser um disparo fatal, pois foi direto na cabeça dela. Infelizmente, os dois morreram na hora. Antes de fugir, Ali ligou para sua mãe contando o que havia acontecido. Inicialmente, ela não acreditou e achou que fosse algum tipo de brincadeira. Então Ali tirou fotos do corpo de Ana e mandou para ela. Ele também chegou a pesquisar como destruir e se livrar de um corpo. A polícia foi chamada cerca de 10 minutos depois por uma vizinha que escutou os tiros. Os corpos de Ana e Rayburn foram encontrados no sofá onde eles já estavam, o que mostrou que Ali realmente já chegou no local atirando, pois sequer deu tempo deles se levantarem para tentar fugir. Algumas horas após o crime, ele também ligou para a polícia confessando o que havia feito. Ali foi preso no mesmo dia enquanto fugia com sua filha no carro. Ele sempre confessou a autoria do crime, mas no julgamento ele passou a alegar inocência por insanidade. Ali afirmou que estava no seu pior estado de saúde física e mental, sofrendo de uma doença mental severa e não tratada, que era combinada com seu vício em uma droga paralisante, que seria cocaína. Ainda de acordo com ele foi colocado em um estado de psicose induzida por drogas. E quando ele descobriu o envolvimento romântico de Ana, ele teve uma reação impulsiva não intencional contra o seu bom senso. No julgamento, a irmã de Ana deu uma declaração muito pesada. Você conseguia ver que, além de muito triste, ela estava com muita raiva. Ela confrontou Ali diretamente e em uma de suas falas ela disse: "Você atirou de nós, mas ela estará sempre conosco, enquanto você ficará sozinho com seu ódio." A família dela também falou sobre o impacto que o crime teve na filha deles, que tinha apenas 5 anos, e acabou perdendo os 2 pais de uma vez só. A mãe de Rayburn também deu uma declaração muito triste. Ela disse que a mãe dela, a avó de Rayburn, tem cerca de 90 anos e nem sabe que ele foi assassinado. Eles contaram pra ela que ele teve um ataque cardíaco para que ela não tenha que lidar com a violência dos fatos. Os advogados de Ali tentaram provar que o crime não foi premeditado e sim cometido no calor do momento, pois reduziria bastante a pena dele. Mas ele literalmente estava espionando Ana, foi até o local portando uma arma e já entrou atirando, o que reforçou a tese que foi tudo planejado. No fim, Ali foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Em sua declaração, o juiz do caso afirmou que tem dúvidas se ele realmente se arrepende do crime, pois é uma pessoa muito egoísta. Mas ressaltou que o principal ponto é que ele irá morrer na prisão, pois nunca mais será um homem livre e dará seu último suspiro lá dentro. Depois que ele falou isso, várias pessoas bateram palmas no tribunal, o que deixou Ali muito bravo e ele mandou ele se... O julgamento aconteceu há poucas semanas e Ali permanecerá preso pelo resto da sua vida. E foi isso.